Bom, vamos seguir então com mais uma repercussão dessas cassações, agora de um dos diretamente interessados em se posicionar, porque depois da decisão da mesa diretora da Câmara que definiu a cassação de Eduardo Bolsonaro, ele se manifestou também através das redes sociais. O deputado cassado publicou um vídeo dizendo que valeu a pena ter ido para os Estados Unidos. A gente tem essa declaração dele, vamos ouvir. Acabaram de cassar o meu mandato, não por corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Cassaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato. E eu tenho certeza que essa história não acabou. Ainda durante a eleição de 2022, eu pedia votos para outros candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo, para fazer uma bancada grande. Eu atingi o meu objetivo, porque eu jogo pro grupo. E eu tenho a certeza que eu fiz o certo, e isso é que é o mais importante. Mesmo sabendo agora que os deputados federais beneficiados, que não seriam eleitos se tivessem outro partido, estejam hoje votando para cassar o meu mandato. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, porque o que faz você me seguir não é um diploma na parede. E certamente, com apenas 41 anos de idade, ainda haverá muitos capítulos dessa linda história que a gente escreve juntos. Nós resistiremos e nós venceremos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Bem, vamos continuar analisando esse assunto das cassações de ontem, falar com a nossa analista de política, a Marcela Matos. Marcela, essa decisão do Hugo Motta ontem de colocar a cassação, resolver a cassação pela mesa e não levar a plenário, foi um aprendizado em relação ao que aconteceu na semana passada? Teste, som, teste, som, teste. Lúcio, parece justamente que foi, dessa vez, uma intenção de evitar um conflito institucional. A gente viu o que aconteceu quando ele pautou a cassação da deputada Carla Zambelli no plenário. O plenário absolveu, evitou a cassação dela e isso escalou, então, para uma crise com o Supremo, que determinou de ofício que ela fosse, sim, cassada. No caso do deputado Alexandre Ramagem, que, assim como Zambelli, também já está condenado, o que o Hugo Motta fez foi, vamos decidir então aqui na mesa diretora, que é a cúpula da Câmara dos Deputados, e evitar esse desgaste. Até porque o que se dizia era que se o caso fosse para o plenário, os deputados tenderiam a repetir o que aconteceu no caso da Carla Zambelli e também votar contra a cassação. Então, seria mais um capítulo de uma crise que o presidente da Câmara aí parece que tentou evitar. Vale lembrar que, no caso, o desfecho é o mesmo, né? Tanto para o deputado Eduardo Bolsonaro quanto para o deputado Alexandre Ramagem, mas são situações diferentes. Como a gente reforçou aqui, o Alexandre Ramagem, né, que foi o chefe da ABIN, já está condenado há 16 anos, no caso aí da trama golpista, ele foi condenado pelo Supremo, então realmente nesse caso já há o entendimento que ele perde o mandato. Ele evitou a prisão, fugiu do país, está lá nos Estados Unidos, então ficou aí nesse limbo. No caso do Eduardo Bolsonaro, ele ainda não foi condenado, ele é réu por causa dessa atuação dele nos Estados Unidos aí, por supostamente atuar contra o judiciário brasileiro, contra o governo brasileiro ao tentar emplacar sanções ao governo brasileiro, é isso que dizem as investigações. E no caso dele, como ele está morando fora do Brasil desde março, ele já atingiu o limite de faltas. Ou seja, pelo regimento não haveria alternativa a não ser decretar a perda do mandato. No caso de Alexandre Ramagem, não, ele ainda não atingiu esse limite, mas o que o Hugo Motta decretou foi o entendimento de que ele está fora do país, se ele retornar ele vai ser preso, então ele perdeu as condições de exercer o mandato. Então ele se antecipou aí, ele decretou uma ausência futura ali, ele já contabilizou que é impossível o deputado Alexandre Ramagem exercer o seu mandato na Câmara dos Deputados e decretou então a perda do mandato dos dois. Vale lembrar também que o Hugo Motta começou a semana dizendo que queria
resolver esse assunto, encerrar o ano legislativo definindo o que ia acontecer. Ele manteve aí essas articulações às 7 chaves, ninguém sabia exatamente qual seria a decisão do Hugo Mota, que, enfim, então foi pela perda do mandato dos dois. E também na reta final ontem, o Alexandre Ramagem apresentou um pedido aí de clemência. Ele apresentou um documento de 60 páginas, fazendo ali um ponto a ponto da condenação dele, explicando o que aconteceu, criticando novamente o Supremo Tribunal Federal e argumentando então que o processo dele ali teria vícios e que por isso ele não merecia ser cassado. Horas depois, esse apelo dele não foi acatado e então o presidente da Câmara decidiu, sim, por decretar a perda do mandato tanto de Alexandre Ramagem quanto de Eduardo Bolsonaro. Obrigado, Marcela. E o futuro do Alexandre Ramagem, né, Lívia, vai ser decidido, né, porque ele está condenado, vai ser decidido esse pedido de extradição pelo governo americano, diga-se Donald Trump. Isso passa por questões diplomáticas que envolvem os dois países e num momento, vamos colocar assim, de aproximação entre Donald Trump e o presidente Lula, talvez não seja algo que dê para a gente cravar aqui como muito favorável para a Ramagem. Não depende só dos presidentes da República, obviamente, esse processo de extradição passa pela Justiça, não só pelo Ministério da Justiça, mas pela Justiça também, pelo Judiciário, mas não deixa de ter uma influência, né, dos principais líderes de cada nação, diga-se aqui Donald Trump nos Estados Unidos e o presidente Lula aqui no Brasil.